Olá, crocheteiros e crocheteiras, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal Suelen Pontes Crochê. Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer essa linda bolsa de crochê. Uma bolsa moderna, perfeita para qualquer ocasião. Antes de começar a nossa aula, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu joinha aqui embaixo. Se quiser fazer o meu curso Bolsa de Crochê, o link está na descrição desse vídeo. Bora para nossa aula? E para a nossa aula de hoje, nós vamos utilizar marcadores. Todos os materiais você encontra os links aqui na descrição desse vídeo para você comprar, tá? Tudo tá aqui na descrição do vídeo. Ó, marcadores. Vamos usar agulha de tapeçaria. Vamos usar tesoura. Eu vou utilizar aqui uma agulha de 5,5 milímetros, porque eu quero que o meu ponto fique bem apertadinho. Vou usar esse modelinho de fecho que vem com esses parafusinhos, ó. E para isso nós vamos precisar também de uma chave Phillips para poder parafusar aqui depois que aplicar, ó. E aí a gente vai parafusar. Eu comprei na Shopee esse modelinho de fecho, fica bem bonito. E o link tá aqui na descrição desse vídeo. Vou utilizar um isqueiro, que é para queimar a pontinha do fio náutico. Vamos usar fita métrica e fio náutico. 100% polipropileno, 5 milímetros, e a Tex é de 2.400, tá? Aqui vem meio quilo. Eu não sei ainda a quantidade que eu vou usar. E a cor é a 7404. Esse tom aqui de marrom, estilo caramelo. Vou mostrar pra vocês. Esse tom aqui, ó, tá? Bom, gente, eu vou usar o meu baúzinho aqui, ó. É o meu marido que fez pra mim, e ele faz por encomenda esse baúzinho lindo, ó, todo rústico, não tem verniz, é uma madeira natural. Ele não vai fabricar para sempre, eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas nesse momento ele fabrica e aceitamos encomenda. Para você fazer a encomenda desse baúzinho, você precisa acessar o meu Instagram, @misonbaronesa, tá aparecendo aqui na tela. E aí eu passo todas as informações para vocês, caso vocês queiram esse baúzinho de fazer crochê. Eu vou abrir, vem com esse pedacinho de madeira. E aí eu vou colocar o meu fio náutico. Deixa eu puxar a pontinha. Para poder o meu rolo de fio náutico não ficar pulando, ó. E aí eu fecho, e aí ele desliza automaticamente, sem ficar com problema nenhum, tá? Então, se vocês quiserem o baúzinho, corre no Instagram, @misonbaronesa, me chama que eu passo as informações. Se o meu esposo ainda estiver fabricando, ele não vai fabricar para sempre, tá? Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Se ele estiver fabricando, eu te passo as informações. Então, vamos lá. Eu vou aqui, ó, queimar essa pontinha para não correr o risco, né? Pronto. Vou pegar a minha agulha. Ó, em
ainda tá mole ainda. Cuidado para não se queimar, tá? Ó, já esfriou. E agora nós vamos começar o nosso trabalho. Nós vamos iniciar o nosso trabalho com correntinhas, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui a laçada inicial. E eu vou trabalhar aqui 1, 2, 3, 4, até completar 24 correntinhas. Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, usar o material que vocês quiserem. Eu vou passar a medida para vocês, para que vocês possam fazer em qualquer outro material, tá? Eu tô fazendo essa medida porque eu quero usar para esse caderno, ó. E aí, a largura dele é 17, mais ou menos 18 centímetros por 24. Então, aqui, ó, tá vendo a quantidade de correntinhas? Eu fiz sobrando um pouco para poder caber esse caderno que eu quero carregar. Nós vamos virar o nosso trabalho e vamos trabalhar nessas alcinhas aqui de trás. Vamos inserir a agulha. E vamos fazer um ponto baixo. Já no primeiro pontinho. Vamos para o próximo. Ó, tá vendo essa alcinha aqui de trás, ó? Aqui está o ponto à frente do ponto e aqui está atrás do ponto. Vamos laçar o fio e faço ponto baixo. Novamente. Faço ponto baixo. Vocês vão trabalhar dessa forma até chegar aqui na última correntinha. Trabalhamos aqui em todas as nossas correntinhas até a nossa última. Chegamos aqui, nós vamos tirar a agulha. Vamos passar nessas duas laçadinhas aqui, ó. Vamos pegar este fiozinho e vamos puxar ele aqui pra cima. Dessa forma. Volto a minha agulha aqui. Desse jeitinho, nós já vamos arrematar este fio que ficou sobrando, tá? E agora, eu vou virar o meu trabalho para dentro. Vou pegar apenas nas alcinhas aqui de trás do ponto, tá? Ó, nós não vamos pegar desse jeito, não. Vamos pegar aqui, ó, somente na alcinha por trás do nosso ponto. E aí, vou laçar e vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, insiro apenas na alcinha de trás, laço o fio e faço um ponto baixo. No próximo, apenas na alcinha de trás do ponto, já tô escondendo aqui esse fiozinho, laço o fio e faço um ponto baixo. Nós vamos fazer dessa forma até lá o nosso último pontinho. Nós vamos aprender aqui a trabalhar o ponto baixo reforçado. Ó, pessoal, fiz aqui toda a minha carreira. Cheguei aqui no final, eu vou virar o meu trabalho para dentro. E agora, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos entrar no primeiro ponto aqui, na alcinha de trás. E vamos pegar também essa alcinha aqui, tá vendo?
Ó, temos essa alcinha e pegamos também essa da mesma carreira anterior que trabalhamos, tá? Vamos laçar o fio e vamos fazer um ponto baixo reforçado, ou seja, é como se tivesse duas carreiras de pontos baixos aqui juntos. Porém, nós vamos só subir esse trabalho para que ele fique de uma forma firme, durinha, tá bom? Então, eu vou no próximo, pego apenas a alcinha de trás e também essa alcinha aqui que deixamos da carreira anterior. Laço o fio e faço um ponto baixo. No próximo ponto, pego a próxima alcinha, laço o fio e faço um ponto baixo. Próximo, também pego aqui a minha alcinha, laço o fio e faço um ponto baixo. Veja que nós estamos deixando outra alcinha aqui já para a próxima carreira. Então, nós estamos trabalhando aqui essa carreira e já estamos deixando a alcinha para a próxima carreira. Dessa forma, nós vamos subir de uma forma que a nossa bolsa vai ficar firme, tá? Eu vou trabalhar aqui até chegar lá no meu último pontinho e eu volto com vocês. Finalizei a minha carreira, eu vou virar aqui o meu trabalho para dentro e já vou começar aqui a minha próxima carreira, pegando aqui na primeira alcinha de trás e também nessa alcinha aqui de trás. Laço meu fio e faço meu primeiro ponto baixo da minha próxima carreira. Vou para o próximo ponto, pego apenas a alcinha de trás e pego essa alcinha aqui da carreira anterior que eu já havia deixado. Em cada carreira, nós vamos deixar uma alcinha para a próxima carreira, veja só. Vou para o próximo, pego a alcinha de trás e também a próxima. Laço o fio e faço um ponto baixo. Na próxima, alcinha de trás, laço o fio e faço um ponto baixo. Então, pessoal, daqui pra frente serão apenas repetições, tá? E aí, eu vou fazer desse jeito aqui até caber o meu caderno. Que eu quero que caiba o meu caderno, ó. Tá vendo? Vai ficar sobrando um pouquinho de cada lado, mas vai caber o meu caderno. Então, vocês vão fazer dessa forma até chegar à altura que vocês querem. Eu vou fazer aqui, até completar, 23 carreiras, contando da seguinte forma. Depois que você fizer, você conta assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 carreiras. E temos aqui a que seria a 24ª carreira, tá? Então, são 23 até aqui e 24 com essa, tá bom? Agora, nós vamos subir aqui, ó, 1, 2 correntes. Vamos virar o nosso trabalho para dentro e nós não vamos pegar essas alcinhas. Vamos fazer aqui pontos altos normais. Vou fazer aqui, ó, pulo esse daqui, vou no próximo e vou fazer um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo, pego apenas nas duas alcinhas, ó. Não pego aqui, tá? Faço um ponto alto. Laço o fio, no próximo, ó. Faço um ponto alto. E assim nós vamos trabalhar até lá, no cantinho aqui no meu último ponto.
Pronto, fiz aqui a minha carreira de pontos altos. Agora eu vou virar o meu trabalho para dentro. E aqui ficou o fundo da nossa bolsa, tá? E agora nós vamos voltar a trabalhar pontos baixos, tá bom? E aí eu vou pegar aqui, ó, apenas na alcinha de trás e vou fazer o meu primeiro ponto baixo, tá? Deixa eu arrumar o meu ponto. Vou para o próximo, pego apenas na alcinha de trás e faço um ponto baixo. No próximo, alcinha de trás e faço um ponto baixo. E assim eu vou trabalhar até lá no meu último ponto, pegando apenas nas alcinhas de trás do nosso ponto. Se vocês querem outros modelos de bolsas, é só vocês virem aqui na descrição desse vídeo, que eu vou deixar links de outros modelos para vocês no barbante, no fio de malha. Temos também aqui no canal amigurumi de crochê, temos joguinhos de banheiro, temos cestinho, temos todo tipo de trabalho em crochê que vocês quiserem aqui no canal Suelen Pontos Crochê. Comenta aqui de onde que você está me assistindo, faço questão de responder todo mundo, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho, mas é porque, graças a Deus, é bastante comentário, mas eu respondo todo mundo. Fiz aqui o meu último pontinho, ó. Ficou assim, desse jeito, a nossa viradinha. E aí eu viro o trabalho para dentro, ó. E agora eu vou novamente trabalhar apenas na alcinha de trás do meu ponto. Vou fazer aqui uma carreira de pontos baixos, pegando apenas na alcinha de trás, ó. Vou fazer até lá no final e eu retorno com vocês. Chegamos aqui no cantinho, nós vamos virar o nosso trabalho para dentro e agora nós vamos voltar a trabalhar o nosso ponto reforçado, tá? E aí nós vamos pegar na alcinha de trás e também nessa alcinha aqui que ficou do nosso ponto, tá vendo? E vamos trabalhar aqui nossos pontos baixos reforçados. E agora, pessoal, vocês vão trabalhar novamente repetições, vão repetir dessa mesma forma até completar aqui uma quantidade total de... Completar aqui mais 23 carreiras, igualzinho fizemos aqui do outro lado, tá? Eu vou mostrar para vocês todo o processo aqui de novo, vou repetir para vocês não ficarem com nenhuma dúvida. Fizemos, ó, 23 carreiras até aqui, ó. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 carreiras. E aí, fizemos uma carreira de ponto baixo sem reforço, tá vendo? Ó, sem fazer a parte do reforço. E aí, fizemos uma carreira de pontos altos, tá vendo aqui? E aí, fizemos uma carreira de pontos baixos, pegando apenas nas alcinhas de trás dos pontos altos. E aí, daqui, a gente já começou, ó, a subir a nossa bolsa, tá vendo, ó? Ó, ela tá certinha, do mesmo tamanho, sobrando uma. E aí, nós vamos contar, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, tá? Agora, pessoal, nós vamos fazer da seguinte forma. Fizemos a carreira 23, agora nós vamos começar a nossa abinha, tá? Da nossa bolsa. Como que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó, não vamos pegar somente... Nós não vamos pegar as duas alcinhas, tá vendo que tem duas? Nós vamos pegar só na alcinha aqui, ó. E aí, vamos fazer pontos baixos, pegando apenas nessa alcinha aqui de trás. Que aí vai fazer a viradinha da nossa bolsa. E aí, depois nós vamos fazer a nossa lateral, e a nossa lateral já é a nossa alça. Quando a gente começar a fazer a lateral aqui, a gente já vai fazer um tamanho que sirva de alça. Vou fazer aqui até lá do outro lado e retorno com vocês. Ó, pessoal, ficou desse jeitinho aqui. E aí, nós vamos virar o nosso trabalho sempre para dentro. E agora, nós vamos seguir com carreiras apenas de pontos baixos, ó. Eu entro aqui no primeiro ponto, pego as duas alcinhas, tá vendo? Não vou fazer mais reforçado. Laço o fio e faço um ponto baixo. Venho no próximo, laço o fio e faço um ponto baixo. No próximo, ó, laço o fio e faço um ponto baixo. No próximo, laço o fio e faço um ponto baixo. E aí, nós vamos repetir desse jeitinho agora, indo e voltando, até a gente completar uma quantidade total de... Até a gente completar aqui 13 carreiras. Ó, aqui está a nossa última carreira aqui da nossa lateral, da nossa base, ó, a parte de trás. E aí, aqui nós vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras para a aba da nossa bolsa, ó. Vai ser uma bolsa de, acho que é tiracolo que se fala, né? Estilo bornal, com uma tampinha aqui, ó. Desse jeitinho aqui, tá? E aí, vocês vão cortar o fio. Vamos puxar aqui assim, ó. E aí, nós vamos arrematar. Vou pegar uma agulha de tapeçaria, vou esconder este fio, vou queimar a pontinha. Também vou queimar essas duas pontinhas e cortar o fio, tá bom? Então, vou medir aqui para vocês o tamanho da nossa peça. Ela tá aqui com... Ó, vou medir lá da ponta até aqui, ó. Ela está aqui com 64 centímetros e largura 22 centímetros, tá bom? Então, aqui está a nossa peça. Desse jeito aqui. Agora, nós vamos fazer a lateral, que é essa parte aqui. E essa lateral, ela já vai ser embutida com a alça, tá? Então, nós vamos pegar a nossa agulha e o nosso fio náutico. Nunca se esqueça de queimar a pontinha toda vez que você for usar o fio náutico, tá? Tem que queimar a pontinha. É muito importante queimar a pontinha para poder ele não desfiar,
tá bom? Esse acendedor aqui é da Shopee, eu vou deixar o link para vocês na descrição, caso vocês queiram comprar, ele é muito bom. Eu encosto na tampinha do fogão e aperto aqui, ele já acende o fogão, tá? E aí, se você quiser ficar com o fogo aceso, é só apertar aqui e segurar. Então, queimei aqui a minha pontinha, depois eu vou queimar as outras pontas também. Vou deixar um pouco longo aqui. E agora nós temos aqui o nosso ponto alto, tá vendo? Ó? O nosso ponto alto. Nós vamos inserir a agulha nesse ponto alto, bem na carreira do ponto alto, ó. Tá vendo? Aqui está o ponto alto, nós vamos trabalhar a nossa lateral nele. Mas nós não vamos pegar aqui não, ó, tá? Para não ficar feio, nós vamos inserir aqui, ó, aonde a gente fecha o nosso ponto alto. Vou dar uma laçada inicial. Vou fazer uma corrente e mais uma, que equivale ao meu primeiro ponto baixo da minha alça. Vou entrar aqui, ó, no meio do meu ponto alto, tá vendo, ó? Desse jeitinho. Vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixo. E agora mais um. Eu iniciei aqui aonde fechamos a carreira e eu vou pegar por último aqui onde iniciamos o nosso ponto alto. Laço o fio e faço um ponto baixo. Então, temos aqui 3 pontos baixos. Vou virar o meu trabalho para dentro. E agora nós vamos fazer apenas repetições, tá? Ó, entro no primeiro ponto, laço e faço um ponto baixo. No próximo ponto, laço e faço um ponto baixo. No próximo ponto, laço e faço um ponto baixo. Vamos virar o trabalho para dentro. Venho no primeiro, faço um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Vamos trabalhar então repetições de 3 pontos baixos. Vamos sempre virar o trabalho para dentro desta forma e repetir novamente 1, 2 e 3 pontos baixos. Vocês vão repetir dessa forma até formar toda a lateral da bolsa, até chegar o tamanho de alça que vocês querem e formar também essa lateral aqui da bolsa, pois nós vamos depois costurar assim dessa forma para poder fazer as duas laterais, tá? Eu vou fazer aqui uma quantidade total de 164 carreiras. Olha como ficou, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui. 164 carreiras, indo e voltando, indo e voltando. E aqui temos 1,5 m de lateral e alça, tá? 1,5 m no total de 164 carreiras, tá bom? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar desse jeito, ó, a nossa alça, tá? E para isso,
eu vou cortar o fio, ó. Vou deixar minha agulha aqui para não soltar. Vou medir aqui e vou medir aqui, certo? E aí eu vou cortar o fio 2 vezes aqui, 3 vezes, tá? Para sobrar 3 vezes aqui o tamanho da bolsa. Cortar um pouquinho mais. 4 vezes o tamanho da bolsa para não correr o risco, tá? E aí eu vou puxar aqui, ó. Vou fazer uma correntinha e vou puxar este fio. Não vou queimar a beiradinha agora, tá? Para poder eu conseguir passar na minha agulha de tapeçaria. Gente, agora o que que vocês vão fazer? Vocês vão posicionar a alça de um jeito que ela não fique torcida, tá? Muito cuidado aí nessa hora, para não correr o risco de costurar a alça torcida, ó. Então, tá aqui certinha a minha alça e eu vou começar a costurar, tá? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem como que eu vou fazer a minha costura. Ajeitando a iluminação para vocês. Ó. Nós vamos costurar da seguinte forma. Vamos abrir e vamos começar a costurar pela primeira carreira aqui, ó, tá vendo? A primeira carreira da nossa dobrinha, ó. Lembra que nós fizemos aqui no ponto alto? Então, aqui nós vamos fazer exatamente igual. E a primeira carreira é aqui a ponta do meu ponto alto, tá vendo? Deixa eu conferir novamente, ó. E aí eu vou passar a agulha aqui na ponta do meu ponto alto. Essa é a ponta, esse é o meio e esse é o outro lado. Nós vamos usar esses 3 lugares aqui para costurar. E eu vou passar 2 vezes em cada ponto baixo, ó. Passei uma, vou apertar bem, vou novamente no mesmo lugar e passo 2, porque se a gente fosse fazer ponto baixo, cada ponto baixo tem 2 alcinhas, tá? E agora eu vou pegar aqui, ó, nas 2 alcinhas aqui do meu ponto alto, ó, tá vendo? Do mesmo jeito que fizemos aqui para fazer os pontos baixos. Vou pegar o meu segundo ponto baixo aqui da minha lateral e vou passar 2 vezes a minha linha no mesmo lugar. Agora eu vou aqui na ponta do meu ponto alto e vou no meu último ponto baixo aqui. Vou passar 2 vezes para ficar bem firme. Aperto bastante e aqui costuramos já a nossa lateral aqui no fundo da nossa bolsa, tá? Agora nós vamos prosseguir com a costura aqui na nossa bordinha. Nós vamos posicionar dessa forma a nossa lateral por dentro da nossa bolsa assim, ó, para que a nossa bolsa fique bem certinha, bem bonita, tá? E agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte: cada carreira daqui tem que ser uma carreira daqui. Temos que pegar no mesmo lugar. Então, aonde que começa a minha primeira carreira? Começa aqui, ó, tá vendo? Aqui temos a nossa carreirinha, ó. E aqui é a ponta da nossa primeira carreira, ó.
aqui, tá vendo? Primeira, segunda, terceira, quarta. Então, aqui nós vamos inserir a nossa agulha. E aqui nós vamos pegar a primeira carreira da nossa lateral também, que é essa daqui. Se vocês fizerem desse jeito, vai dar super certo, tá? Vai ficar direitinho. Aperta bem. E aí, vamos para a próxima. Vou para a próxima carreira, ó, eu tava nessa. Eu vou para a próxima carreira e também vou para a próxima carreira aqui da minha lateral. Passo a minha agulha e aperto bem. Próxima carreira e próxima carreira da minha lateral. Nunca entro no mesmo lugar, senão vai dar errado, tá? A costura não vai ficar legal. Puxo e aperto bem. Ó, eu entrei aqui, então eu vou na próxima e na próxima. Passo e costuro. Eu vou fazer aqui até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Pessoal, antes que eu me esqueça, eu vou falar para vocês a quantidade de fio náutico que eu gastei, tá? Eu já finalizei um novelo de fio náutico e ainda ficou esse novelo aqui, ó. Ele tem bastante ainda. Deixa eu ver se a minha balança tá por aqui, não. Tem bastante ainda, gastei bem pouquinho do segundo novelo. Então, vocês vão precisar de mais de um para fazer essa bolsa, tá? Mas gasta muito pouco do segundo, mas não consegue fazer a bolsa apenas com um rolo de fio náutico, tá bom? Aqui, pessoal, finalizei a costura. Olha que perfeição que fica e olha que durinha que tá a nossa bolsa, tá? E aí, pessoal, um conselho aqui na hora da costura é vocês cortarem outro pedaço, ó, 4 vezes o pedaço, sobrou isso daqui, tá? Então, vocês podem cortar aí 3 vezes o tamanho da bolsa e a metadezinha para não ficar sobrando muito pouco na hora de arrematar. E aí, um conselho é vocês começarem a costura de baixo para cima, para não correr o risco de errar de cima para baixo e ficar sobrando ponto, tá? Então, do jeitinho que eu fiz aqui com vocês, vocês vão começar aqui do outro lado também. Vocês vão fazer aqui do outro lado exatamente igual e aqui também, começando de baixo para cima, sempre de forma circular assim, para que o seu trabalho fique bonito, desse jeitinho que ficou aqui, tá? E nós vamos fechar assim, ó. Tá vendo? A costura está bonita. Aperta bem, tá bom? Não faz a costura frouxa, faz a costura bem firme, bem apertada. E eu vou costurar aqui os meus outros 3 pedaços que faltam, ó. Falta costurar daqui para cá, 2 e 3. Eu vou costurar aqui e eu retorno para a gente colocar o nosso fecho da nossa bolsa. Prontinho, pessoal, aqui está pronta a minha bolsa, ó, toda costurada. Já arrematei e escondi os fios, tá? Vocês vão esconder os fios desse jeito aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Vocês vão passar assim, ó, tá vendo, ó? Com a agulha de tapeçaria ou com a agulha. E vão passar assim e esconder, ó. Tá vendo? O meu não veio? Por quê? Porque eu devo ter passado no meio de algum fio, ó. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Não pode acontecer isso, tá? Ó, ele tem que deslizar, tá vendo?
Se tiver difícil de passar, você já sabe o que aconteceu. Ó, repuxei um fiozinho, mas não é problema, ó. Viu, ó, como é fácil, ó. E vocês vão esconder aqui por dentro dos pontos e vão queimar a pontinha com fogo, ó, desse jeitinho, tá vendo? Tenta colocar sempre pra dentro, tá? Pra não ficar feio aparecendo lá de fora. E aí vocês vão modelar a bolsa de vocês e a nossa bolsa está pronta já com a alça embutida. Ó, como que vocês vão queimar a beiradinha, gente? Ó, acendeu o fogo, chega pertinho assim, ó. Queimou um pouquinho, aperta, tá? Aperta. Ó, já esfriou. E assim vocês não têm o risco de acontecer isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Não tem o risco. Se vocês queimarem a pontinha desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês, não vai acontecer isso, não vai desfiar, tá bom? Ó, queima a pontinha para não desfiar o fio. Então, pega a dica especial para quem trabalha com fio náutico e está começando a trabalhar com fio náutico. Bom, pessoal, vou medir aqui para vocês a nossa bolsa. Vou medir ela todinha de novo. Ela ficou com 22 e assim fechada 26 centímetros, porque aqui é o fundo da bolsa, então 26 centímetros e a aba aqui, ó, ficou com 9 centímetros mais ou menos, tá? A nossa alça começando daqui, ela tem 1,5 m, né? Começando daqui até aqui, ela tem 1,5 m. Mas eu vou medir agora para vocês quanto que ficou aqui, ó. Ela ficou aqui com 1,10 m, tá, pessoal? Ó, 1,10 m. É um tamanho bom para bolsa transversal. Perfeito, tá? Ó, agora nós vamos facear aqui, ó, desse jeitinho, tem que estar retinho, tá? E vamos colocar o nosso fecho. Deixa eu pegar o meu fechinho aqui. Eu vou medir 22 centímetros. Deixa eu colocar aqui do lado, para ficar paradinho aqui, 22. E aí essa parte aqui a gente coloca para trás, tá? Ela tem que ficar desse jeito aqui, ó. E agora, para colocar o nosso fecho, nós vamos colocar primeiro e depois a gente mede aqui para saber se está tudo certinho, tá? E a gente vai introduzindo assim com a agulha mesmo, tá? Com muito cuidado. Ele é um pouquinho mais difícil de colocar, mas acho que todo mundo consegue. Vocês têm que ir colocando aqui para dentro aqui, ó, empurrando com a ponta da agulha. E aí do outro lado também. Eu vou colocar aqui o meu todinho e volto com vocês para a gente medir aqui de cada lado e colocar os parafusos, tá? O meu já tá praticamente encaixado aqui, ó.
Ó, encaixei toda a carreira aqui pra dentro. E aí eu volto aqui do outro lado e empurro aqui mais um pouquinho também. Pegar uma agulha mais fina. Colocar bem direitinho, tá? Para não correr o risco depois de soltar. Agora que eu coloquei, eu vou ver as medidas aqui. Ó, tem que chegar mais para cá, pro lado. Mais um pouquinho. Acho que agora já tá certinho. Aí. Deixa eu modelar a bolsa e medir de novo. Tem que ficar muito certinho, ó. Aqui estamos com 6,3. E aqui também, ó, pode ver, a direção é essa, ó. 6,3 também, tá? Deixa eu ajeitar esse ponto aqui que eu amassei. Pronto. E agora, pessoal, é só a gente pegar aqui os parafusinhos. Deixa eu firmar mais um pouquinho aqui para ter certeza de que tá tudo certo. E a gente vai pegar os parafusinhos que vem e vamos colocar, ó, a minha chavinha. Não sei se essa chavinha serve, se não servir eu pego uma faquinha aqui e giro, ó. Não vai servir, porque ela é grande, tá vendo? Vou pegar uma faquinha e já volto. Aqui, gente, peguei uma faquinha, ó. E aí eu vou simplesmente parafusar. Parafusei até encostar, tá? Até ficar bem encostadinho. Eu venho aqui pro outro lado. Já vou parafusar a ponta primeiro. É só vocês pegarem uma faquinha com ponta assim que dá certo, tá? Eu achei que a minha chavinha de Phillips ia dar, mas não deu. Tem que ser aquela chave Phillips bem fininha. Conferir se tá tudo certinho aqui pra dentro. E parafusar o último parafuso. Fica bem preso, esse fecho é bem legal, mas vocês podem usar qualquer fecho que vocês tiverem aí, tá? Mas para ficar igual a essa bolsa. Se vocês quiserem usar o fecho de imã, eu aconselho usar 2, um em cada ponta. Lá no meu curso Bolsas de Crochê, eu ensino a como costurar o fecho de imã. Então, se vocês tiverem interesse em participar do meu curso Bolsas de Crochê, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Ó, pronto, agora ficou firme, ó, não solta, tá? E agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essa parte aqui, ó, que é o nosso fecho. Ó, vou posicionar bem certinho, bem centralizado, de um jeito que não repuxe a minha aba e nem que ela fique muito frouxa, tá? Ó, ela tá natural, assim, aquele fechamento natural. Não pode estar repuxando e nem solta demais, tá? Deixa eu medir aqui. Temos 10. E aqui também temos 10. Então, é aqui mesmo, tá? Deixa eu só achar o fundo. Bom, pessoal, não vai ter como eu mostrar aqui o fundo para vocês,
Deixa eu marcar aqui na minha bolsa. Mas vocês vão encaixar e lá do outro lado vocês vão colocar essa parte aqui por dentro e vai amassar a ponta para fora ou para dentro, tanto faz, tá? Então vou aplicar aqui e já volto com vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, dessa bolsa de crochê linda, maravilhosa. Vocês podem vender e lucrar bastante ou fazer para vocês mesmas usarem, fazer uma de cada cor, fazer aquela coleção maravilhosa de bolsas de crochê. Eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe o seu joinha, comenta aqui de onde que você está me assistindo, que eu faço questão de responder a todos os comentários. Se você quer se especializar ainda mais em bolsas de crochê, o link para o meu curso está na descrição desse vídeo e as vagas são por tempo limitado. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu espero vocês na próxima aula. Um beijo, pessoal!